no livro do irmão Tiago, capítulo 2, versículo 23, mas prestem atenção aqui em mim, abra e deixe aberto, Tiago 2, versículo 23, agora escutem com atenção. Quando pegamos a história dos heróis da fé, descobrimos que estes heróis e heroínas, claro, da fé, enfrentaram muitas lutas e dificuldades, todos eles. Mas observamos também que estes heróis e heroínas da fé tiveram sempre a boa mão do Senhor ao lado deles, e o Senhor sempre facilitava, apesar das lutas e das dificuldades, o Senhor sempre facilitava a vida destes heróis da fé, abrindo portas, e abria mesmo, e o Senhor abria mesmo. Veja, por exemplo, o caso de Abraão, que é inclusive chamado de o pai da fé. Abraão, ele tinha dentro da sua casa 318 homens nascidos em casa, ou seja, aqueles homens eram servos de Abraão e filhos dos escravos que trabalhavam para Abraão. Eram homens que eram tratados como homens da família, mas eram trabalhadores, lavradores, pastores de ovelhas. Eles não eram soldados. E Abraão pega estes 318 homens e vai para uma guerra contra 4 reis. Cada rei tinha um exército. E Abraão, com 318 homens, vence 4 exércitos. É claro que Deus estava com Abraão. É óbvio que a boa mão do Senhor estava com Abraão, e naquela peleja, naquela guerra, o Senhor abriu as portas para que Abraão vencesse a guerra. Não obstante a isso, pegamos, por exemplo, a separação entre Abraão e Ló. Desde quando Deus falou com Abraão, que Ló estava atrás de Abraão, recebendo as bênçãos por tabela, até que ambos cresceram tanto, que os empregados de Ló e os empregados de Abraão começaram a brigar. E aí então Abraão disse a Ló: não dá mais para a gente continuar juntos. Ô Ló, faz o seguinte, precisamos nos separar, escolha para onde você quer ir. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolha o lugar que você quer ir. E diz a palavra que o Ló, muito esperto, escolheu ir para as campinas do Jordão. Foi a escolha que ele fez. Ir para as campinas do Jordão, enquanto que Abraão ficou com a parte mais difícil. Ele ficou com a terra de Canaã, que era um deserto. Mas por que Abraão não teve medo de deixar Ló escolher? Porque para Abraão tanto faz a posição geográfica. Abraão sabia que quem estava com ele, isto é, o Senhor, iria abrir as portas para ele, independente da posição geográfica que ele estivesse. E não foi isso que aconteceu? Depois que Ló foi embora, Deus disse a Abraão: Abraão, todo lugar que os teus olhos olharam, eu te dou a você e aos seus descendentes. Todo lugar que você puser as plantas dos seus pés, será seu. E Abraão prosperou muito. Olha outro exemplo de portas abertas. Era um período de crise. A crise e a fome sempre existiram. E no período de Abraão, lá em Canaã, houve uma seca tão grande que o gado estava morrendo, as pessoas estavam emagrecendo e morrendo de fome, não havia comida, não havia prosperidade, era tempos de portas fechadas. Aí Abraão pega o seu pouco gado que tem e ele desce para o Egito, fica lá algum tempo no Egito, e quando ele volta do Egito, ele vai com portas fechadas,
mas ele volta do Egito com portas abertas. Diz a palavra que Abraão voltou muito rico em gado, em prata e em ouro. Mas não era crise, não eram tempos de portas fechadas, eram, sim, mas não para Abraão, para você, em nome de Jesus, que seja portas abertas de janeiro a dezembro, do começo ao fim do ano. Se você fizer o que você vai ouvir hoje, através desta palavra, eu estou garantindo a você que Deus vai deixar todas as portas abertas, ainda que muitas lutas e dificuldades surgirão. Uma porta grande e eficaz se me abriu, diz o Senhor, diz o apóstolo Paulo, mas há muitos adversários. Bem, qual era o segredo de Abraão? É isso que nós vamos ver. Vamos ler agora o que diz Tiago 2:23. Diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Quem for amigo de Deus terá portas abertas do começo ao fim do ano. Este é o segredo: ser amigo de Deus. Levante as mãos aos céus e diga: eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Vale a pena ser amigo de Deus. Agora eu vou reler o versículo 23, a parte final, e cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz e Vida em Santana, São Paulo, capital Brasil, vai repetir após mim em bom som e em alta voz. Vamos lá? E foi-lhe isso imputado, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus, e você é amigo de Deus? Então vamos dar para o nosso grande amigo, Deus e Senhor e Salvador, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Pai bendito e Deus querido, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa, inefável, inerrante palavra vai ser pregada. Use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e que esta palavra do reino, ela mesma vá e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, porque assim, Senhor, fazendo, o Senhor será para este povo Deus, Senhor e Salvador, e este teu povo será teu amigo de verdade, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Senta um minutinho. Tá melhor, desligou o compressor, né? Senta um minutinho, por favor. Escutem, Abraão era um homem que tinha muitas qualidades, muitas. Realmente Abraão era fora de série. E eu separei aqui algumas qualidades que Abraão tinha, que fizeram dele um homem que teve a oportunidade de ser chamado pelo próprio Deus de amigo. A profundidade desta declaração, dada por Deus e pelos profetas, é muito grande, porque ser amigo de Deus e ser reconhecido por Deus como amigo é ter a garantia de portas abertas do início ao fim da vida.
Observem, não é que Abraão dizia: eu sou amigo de Deus. Porque tem gente que diz que é minha amiga, mas não é. Não é o simples fato da pessoa dizer assim: ah, sabe o pastor João Ribe? Sou amigo do pastor João Ribe. Sabe o presidente da república? Sou amigo do presidente da república. Sabe o pastor Neilton? Sou amigo do pastor Neilton. Não é a pessoa quem diz que é amiga de Deus. É Deus quem tem que dizer: aquela pessoa é minha amiga. Não era Abraão quem dizia: eu sou amigo de Deus. Foi Deus quem deu testemunho, dizendo: Abraão é meu amigo. E o fato de ser amigo de Deus deu para Abraão uma dianteira, tendo portas abertas. Levante as mãos aos céus e diga: portas abertas. Portas abertas. Profetize dizendo que Deus me considere como seu amigo. Você pode aplaudir ao Senhor? No livro de Isaías 41, existem outras referências, mas eu vou ler só mais duas. Isaías 41, versículo 8, o texto sagrado diz assim: mas tu, ó Israel, aqui é um testemunho, tá? É Deus dando testemunho. Mas tu, porém tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Meu Deus, o próprio Deus está dando testemunho, dizendo: Abraão é meu amigo. E Deus não é como alguns amigos por aí, viu? Eu não sei se você já passou por uma situação difícil de precisar de um amigo do peito, e quando você se aproximou do amigo pedindo a ele ajuda para que ele te abrisse uma porta, mesmo que transitoriamente, mesmo que temporariamente, e ao invés de te abrir a porta, ele fechou a porta em sua cara. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso tantas vezes que eu até estou acostumado. Agora, eu falo para você, sem hipocrisia alguma, Deus nunca fechou a porta em minha cara. Todas as vezes que eu precisei do meu Senhor, Deus e Salvador, e meu amigo de verdade, todas as vezes Ele abriu a porta para mim. Todas as vezes que você precisar do teu Salvador, do teu verdadeiro amigo, pode contar, Ele vai te abrir as portas. Pode crer. Pode crer nisso. No segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 20, versículo 7, tem o testemunho aqui do profeta. Ele diz assim: porventura, ó Deus nosso, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não deste a semente de Abraão, Abraão o que, minha gente? Teu amigo para sempre. No Novo Testamento, o irmão Tiago fala de Abraão como amigo de Deus. Em um momento de guerra, de dificuldade, o profeta fala com o Senhor, que o Senhor é amigo de Abraão para sempre, e o próprio Deus deu testemunho, dizendo: Abraão é meu amigo. É impossível ser amigo de Deus e ter portas fechadas. Por isso que Abraão tinha o tempo todo portas abertas. Que Deus abra para você e para a sua família todas as portas abertas. Bem, o que é que Abraão tinha para ser chamado e considerado pelo próprio Deus como seu amigo? Bem,
A primeira característica ou qualidade de Abraão para ser considerado como amigo de Deus é porque ele era obediente. Você acha que você vai ser amigo de Deus sendo rebelde? Desobediente? Mais desobediente do que um jumento? Do que uma mula empacada? Já viu uma mula empacada? Um jumento bravo? Tem gente que, por mais que Deus fale, tem pessoas que, por mais que ouçam a voz de Deus, ela diz: eu já tenho a minha opinião formada e eu não mudo. Não pode ser assim não, minha gente. Pode não, sou. Se você quer ser amigo de Deus, o primeiro passo é obedecer. Mesmo que você não entenda uma ordem dada por Deus através da sua palavra, mesmo que a princípio você não compreenda, obedeça, porque a palavra de Deus não é apenas para ser compreendida, é para ser obedecida. Uma ordem dada por Deus não é para ser questionada, é para ser executada. Você precisa entender isso. Pastor, mas eu não entendi o que Deus está falando, ou por que Ele está mandando eu fazer isso ou aquilo. Não é para entender a princípio, é para obedecer. O que você não está entendendo agora, se você obedecer ao Senhor conforme a palavra, amanhã você entenderá, porque a tua obediência de hoje gera portas abertas amanhã. Oh, glória! A tua submissão à palavra de Deus hoje te abre portas amanhã, portas abertas. Amém ou não amém? Hebreus 11:8. Olha só, olha por que Abraão era amigo de Deus. Olha aí, pela fé. A gente fica até mais feliz. Pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o que, minha gente? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele simplesmente obedeceu. Entendia a ordem? Não. Sabia para onde ia? Não. Mas aqui dentro, no seu coração e no seu entendimento, ele sabia: não adianta ficar questionando ordens de Deus. Para onde Deus me enviar, Ele garante e abre todas as portas. Não é o lugar que faz a diferença, é Deus quem faz a diferença no lugar, na vida da pessoa. Não escolha, simplesmente obedeça. Então a primeira grande qualidade de Abraão era esta: ele era obediente. Segundo, Abraão confiava em Deus e sabia que Deus iria abrir para ele todas as portas, independente da posição geográfica que ele tivesse ou da situação do país. Quando você confia em Deus, Deus te faz ver o que outros olhando não conseguem enxergar, e Deus te faz prosperar enquanto outros estão fracassando, enquanto outros estão fechando as portas. Deus está te abençoando para abrir mais portas. Enquanto outros estão recuando, Deus te toma pela sua mão direita e te faz avançar. Enquanto outros estiverem no déficit, Deus vai te levar para superávit. Era um tempo de fome, era um tempo de crise, não apenas em Canaã, mas no mundo antigo. Abraão pega Ló, que ainda está com ele, pega Sarai, porque ainda era Abrão, não era Abraão ainda, pega o pouco gado magro que ele tem,
porque eram tempos de portas fechadas, e ele desce para o Egito. Veja isso, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Vejam, depois eu vou pular direto, tá, Cauã, para o capítulo 13, versículo 1 a 3. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão, desceu para onde? Para o Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abraão vai ficar algum tempo no Egito, era tempos de portas fechadas. Aí ele volta do Egito para Betel, e veja o que aconteceu. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão, muito rico, em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ou seja, ele foi para o Egito e as portas estavam fechadas, fechadas para os outros. Para ele, Deus não tem portas fechadas para você. Deus tem? Deus tem? Deus tem? Deus tem portas abertas. Para os outros, portas fechadas. Enquanto todos estavam na crise, Abraão estava crescendo e prosperando e se tornou muito rico em gado, em prata e em ouro. Ainda que exista crise no seu setor, naquilo que você trabalha ou no nosso país, nós não dependemos do país, dependemos daquele que disse: eu abri uma porta para você e diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Nós dependemos de Deus. Pode aplaudir ao Senhor com alegria. Abraão, ele era um cara de visão, e ele não ficava brigando, sabe, discutindo, arrumando picuinha, não. Quando Abraão voltou do Egito, meses depois, ele se tornou tão rico, tão poderoso, e Ló, que era o seu sobrinho, também foi crescendo por tabela, porque Ló estava à sombra de Abraão, recebendo as bênçãos de Deus através da vida de Abraão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todos que estiverem debaixo do seu guarda-chuva serão protegidos e prosperarão. Está compreendendo aí? Deus abria a porta para Abraão, mas quem também passava por ela? Ló. Deus vai abrir a porta por tua causa, mas todos que estiverem debaixo do seu guarda-chuva, debaixo da sua unção, da sua proteção, também prosperarão. Deus não tem porta aberta só para você, Deus tem portas abertas para você e para toda a sua família. Oh, glória! Deus vai abençoar a sua família por tua causa. Mas aí os pastores, os empregados de Ló e os empregados de Abraão começaram a brigar, porque o gado se misturava, e na hora da separação, os empregados de Ló diziam assim: estas ovelhas aqui pertencem a Ló. Aí os empregados de Abraão diziam: não, essas ovelhas aqui estão marcadas, elas pertencem a Abraão. E começaram a brigar. Era tanta ovelha, era tanto gado, que o pedaço de terra onde eles estavam já não suportava, mas nenhum queria arredar o pé. Abraão queria ficar ali, Ló também queria ficar ali, só que Abraão percebeu que precisava se apartar de Ló, ele precisava tomar uma decisão. Então ele chamou Ló, o seu sobrinho, e disse, Gênesis capítulo 13, versículo 9 ao 12,
Abraão disse assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, então irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ló, ele era muito esperto, mas não era espiritual. Ele era ganancioso e ambicioso, e ele estava habituado a viver portas abertas. Ele só não sabia que as portas estavam abertas por causa de Abraão. Quando Ló escolheu para si o que era melhor segundo os olhos, a impressão que dava era que Abraão iria fracassar, porque a melhor parte fora escolhida por Ló, segundo os seus olhos. Mas Abraão não vivia segundo os olhos, ele vivia pela fé em Deus. Não viva por aquilo que os teus olhos estão vendo. É possível que os teus olhos estejam vendo crise e portas fechadas, mas a tua fé tem que dizer outra coisa. A tua fé tem que dizer que as portas estão abertas. Ló foi pela beleza do verde das campinas do Jordão, e também pelas atrações da cidade do pecado. Abraão não. Abraão foi pela fé. Abraão acreditou que, independente da posição geográfica ou das estações, ou se estava seco ou verde, que Deus era com ele, e que Deus iria abrir para ele todas as portas. Depois que Ló foi embora, veja o que Deus falou com Abraão, ainda no capítulo 13, eu vou ler do versículo 14 em diante. Vejam: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Eita, Deus vai dar tudo para Abraão. Abraão não disse para Ló: se fores para a esquerda eu irei para a direita, se fores para o sul eu irei para o norte, se fores para o norte eu irei para o sul, se fores para o leste eu irei para o oeste, se fores para o oeste eu irei para o leste. Mas o que é que Deus está dizendo para Abraão? Volta lá o versículo, por favor, volte comigo. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar, a ti e a tua semente, para sempre. Tudo é teu. Tudo é teu. Onde os teus olhos enxergarem é teu, Abraão. Abraão, não terá para ti portas fechadas, para ti e para os teus descendentes portas abertas. Por que que Abraão viveu os seus dias e dias de portas abertas? Porque Abraão era amigo de Deus. Vale a pena ser amigo de Deus. Vale a pena ser amiga de Deus. E o que mais enche a minha alma e o meu coração são as declarações feitas por Jesus Cristo, Senhor. E uma declaração de Jesus tem peso no céu, tem peso na terra e tem peso no inferno. Levantem as mãos aos céus e diga: a declaração feita por Jesus tem peso
no céu, na terra e no inferno. Você percebeu que declaração é a junção de duas palavras? Declaro a ação. Jesus declarou a ação. E qual foi a declaração feita por ele? João capítulo 15, versículo 14 e 15. Jesus disse assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em outras palavras, se vocês me obedecerem, então serão meus amigos. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Abraão era amigo de Deus? Que bom, nós também somos. Diga: eu sou amigo de Deus, e sou amigo de Deus porque obedeço a palavra e porque Jesus declarou esta ação. Vamos aplaudir mais uma vez. Eu quero ser amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Fiquem de pé, por favor. Ai, eu poderia terminar aqui, terminaríamos a mensagem no topo, mas se eu termino a mensagem aqui, então não seria amigo de Deus. Se eu termino agora essa mensagem neste ponto, então, da maneira que o Espírito Santo está falando, eu não seria amigo de Deus. Eu preciso dizer a você, porque ele acabou de me falar. Você tem duas escolhas: ou ser amigo de Deus, ou ser amigo do mundo. É você quem escolhe. Eu fiz a reunião da manhã. Quando eu falo da manhã, da missa do galo, 6:30 da manhã. Fiz a primeira reunião às 6:30 da manhã, e o Espírito Santo não me falou isso, mas agora ele está falando. E se ele está falando, é porque ele quer que você renuncie a sua amizade com o mundo e se torne amigo de Deus. O irmão Tiago, no capítulo 4, versículo 4 em diante, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu Deus, é forte demais, né? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, eu vou ler do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra? Abraão, o amigo de Deus, para sempre. Para sempre. Você tem que fazer uma escolha agora: continuar sendo amigo do mundo e inimigo de Deus,
ou se tornar amigo de Deus e deixar de ser amigo do mundo. Pastor, o que eu vou fazer? Eu vou viver fora do mundo? Não, você não é marciano. Nós vivemos do mundo, mas não somos desse mundo. Eu peguei 2 dias para visitar minha mãe. Minha mãe mora na Praia Grande. Só que agora, nessa época de final de ano, está lotada, né? Aí eu fui andar no calçadão. Tinha muita gente. Eu não estava fazendo nada. Não era nem na areia, não era na praia, não. Eu fui fazer uma caminhada no calçadão. Mas o fato de ouvir aquele barulho, de ouvir aquelas pessoas, de ver aquelas pessoas, de ver aquelas músicas, aquelas danças, eu disse para a pastora Elisângela e para a minha irmã e o meu cunhado, eu disse, eu não consigo ficar aqui. Puxa, mas por que está tão legal? Eu falei, eu não consigo, esse não é meu ambiente. Não é o meu ambiente. Eu senti um pouco de chateação do meu cunhado, mas eu sou mais amigo de Deus. Eu não consegui. E eu voltei para casa dizendo, só assim você percebe que apesar de estar no mundo, você não é mais deste mundo. Ou você é amigo de Deus ou é amigo do mundo. E eu sei que você é amigo de Deus. Eu sei. E para os amigos de Deus, Ele deixa todas as portas abertas. Vamos aplaudir ao Senhor. Bom, vou fazer 2 convites aqui para você. O primeiro, se você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo e ao ouvir esta palavra quer recebê-lo como seu amigo, mas não apenas como amigo, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você quer entregar a vida a Jesus, levante a mão direita para o céu. Isso, mais alto. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão aí onde você está. Muito bem. Pastor Neilton, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu me afastei, eu quero me reconciliar hoje. Tem alguém que quer se reconciliar hoje? Levante a mão. Sabe por que você está fazendo isso? Porque você é amigo de Deus. Você não é amigo do mundo. Pastor, desviado eu não estou, mas eu sinto que como amigo de Deus, eu andei pisando na bola. E eu queria pedir perdão a Deus. Então você que sente, que pede, que precisa pedir perdão a Deus, não precisa me dizer o que é. Porque o verdadeiro amigo, quando erra, ele vai lá e pede desculpas. Ou não é? Ou não é? Sim ou não? Então você que quer pedir perdão a Deus por alguma coisa, vem aqui na frente. Você que estava afastado e está se reconciliando, vem aqui na frente também. Venham, venham, venham. Não fica me olhando não, só vem. Só vem, porque é Deus quem está falando conosco. Não fica me olhando, só vem. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais. Enquanto as pessoas estão vindo, eu quero falar com você que me acompanha à distância. Você quer entregar a vida a Jesus? Então dê um sinal aí com a sua mão. Você está afastado, afastada e quer se reconciliar? Dê um sinal aí com a sua mão. Aqui na sede da Paz e Vida, quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Tem mais alguém que quer vir aqui na frente? A igreja, estenda as mãos aqui. Vamos orar por estas vidas. Fechem os olhos e orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu confesso no meu coração e pelos meus lábios que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e Senhor e amigo. Senhor, perdoe os meus pecados e as minhas falhas, e eu te peço, me desculpe pelos erros, pelas mancadas que eu cometi. Me ajude a te servir na beleza da tua santidade e andar diante do Senhor em novidade de vida como um verdadeiro amigo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem de pé aplaudindo
ao Senhor Jesus. Parabéns, amigos de Deus. Retornem ao assento, por favor.